Bíblias em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, página 1220. Romanos, capítulo 3, e vamos lá para o versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21, página 1220. Irmãos, este trecho que nós vamos ler, versículos 21 até 31, é um dos trechos mais importantes da Bíblia. Este é um dos trechos mais importantes da Bíblia. E devemos pensar, irmãos, Deus está aqui a falar connosco. E pensar, o que é que Deus nos está a dizer? O que é que Deus quer que nós saibamos dele? O que é que Deus quer que nós saibamos dos caminhos dele? Como é que Deus trabalha? Estes poucos versículos, 21 até 31, eles mereciam, no mínimo, 10 ou mais estudos. Tal é a sua profundidade, a sua riqueza, a sua beleza. Cada frase destes versículos é valiosa. Cada frase tem profundo ensino de Deus, tudo sobre a salvação. E hoje iremos fazer um resumo, o mais curto possível, deste trecho. O tema é a culpa de todas as pessoas e a justificação pela fé. Irmãos, nos primeiros dois capítulos, capítulo 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos, o que é que Paulo começou aqui a explicar? Ele começou a explicar, o tema dele é o Evangelho, as boas novas da salvação. E ele diz algo muito valioso lá no capítulo 1, versículo 16. Eu vou só ler o 15, que diz: quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então este é o objetivo dele. Olha, estou pronto para ir aí a Roma para vos anunciar o Evangelho. E depois ele diz o que é o Evangelho, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Deus não tem outro poder, outra forma de salvar qualquer pessoa a não ser pelo Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele, ou seja, no Evangelho, o que é que está no Evangelho? Se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, Paulo vai falar sobre o Evangelho. Evangelho são boas novas, mas o método de Paulo é que ele começa primeiro a falar das más notícias. Ele explica que a humanidade, por ser pecadora, toda a humanidade, toda, sem qualquer exceção, está debaixo da ira de Deus. Esta é a situação de toda a humanidade, perante o Deus Santo, Deus Criador. A humanidade está debaixo da ira e da condenação de Deus. E ele dividiu, já vimos isso, é apenas um breve resumo, divide a humanidade em três categorias. A primeira está, começar lá no capítulo 1, versículo 18, são os descrentes, os pagãos, que levam vidas devassas, vidas dissolutas, acham que está tudo bem, nada lhes vai acontecer, porque não existe nenhum Deus, a vida começa e acaba na morte e nada mais existe, mas de facto estão debaixo da ira e da condenação de Deus. Ele diz aí no versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. E depois ele vai explicar, não há ninguém que fique sem desculpa perante Deus, porque aquilo que Deus criou, tudo o que se vê, claramente dão a conhecer e a entender
a divindade de Deus, de que há um Deus. Mas as pessoas, tendo este conhecimento, versículo 21 do capítulo 1, não glorificam a Deus, não lhe dão graças, transformam Deus em imagens de idolatria para adorarem, e pior que isso, entregam-se a vidas dissolutas, que está aí no versículo 24. Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudam a verdade de Deus em mentira, versículo 25. Versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames, porque mudaram aquilo que é contrário à criação de Deus, e vemos a devassidão de homens com homens, mulheres com mulheres, porque, versículo 28, entregaram-se a um sentimento perverso, e diz que Deus abandonou essas pessoas. O mundo que nós vemos à nossa volta, vemos as paradas gay, que é uma afronta à ética cristã e à moralidade. Diz, nós pensamos que é apenas um estilo de vida, mas esse estilo de vida mostra que Deus já abandonou essas pessoas. E lá no capítulo 32, se elas não se arrependerem, diz, esses os quais, conhecendo o juízo de Deus, vai haver um juízo, o mundo vai responder perante Deus, são dignos de morte os tais coisas praticam, não somente as fazem, também se agradam dos que as fazem. Muitos até nem praticam aquilo, mas vão, aplaudem e não criticam e dizem, cada um pode viver como quiser, estando na mesma debaixo da ira de Deus. Depois um segundo grupo, também temos pessoas que eticamente são boas, são morais, não têm esta vida assim devassa, nem de crime, que Paulo descreveu aí a partir do versículo 29, não são assim. Muitos até podem ser religiosos, de uma qualquer religião, e gostam de praticar até o bem, julgam os outros, diz lá o capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Podem ter a vida com a maior moralidade, mas nunca vão conseguir, com essa vida, alcançar o padrão que Deus exige. E por isso também estão debaixo da ira de Deus. Capítulo 2, versículo 3. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Versículo 5. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, estás a entesourar ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Portanto, também debaixo da ira de Deus. E o terceiro grupo são os judeus, que nós já vimos, que estão aqui a ser descritos no fim do capítulo 2 e até depois no início do 3. O judeu tem a religião dada por Deus, a religião que é correta, confiam que são especiais, confiam no seu conhecimento religioso das escrituras que eles têm, mas afinal não obedecem, nem vão conseguir obedecer totalmente à palavra de Deus. Também estão debaixo da ira de Deus. E agora no capítulo 3, Paulo vai reforçar este seu ensino e vai dizer e reforçar esta verdade. Ninguém é justo aos olhos de Deus, ninguém é justo conforme os padrões que Deus tem e que Deus exige. A lei de Deus revela quão pecadores somos nós todos. E as boas obras, qualquer pessoa pode praticar, não ajudam ninguém a escapar à ira de Deus nem ao julgamento de Deus. Ou seja, Deus diz na sua lei, não mentirás, e nós mentimos. Não matarás, e há crime. Ou seja, a lei de Deus vai nos mostrar quão pecadores nós somos e que não conseguimos cumprir com as exigências divinas. Então,
parece que não há qualquer esperança para ninguém. É o que Paulo diz, vejam lá no capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo o mundo seja condenável diante de Deus. Mas há pessoas que são boas. Aos olhos de Deus, esta é a palavra de Deus. Um dia na presença de Deus, a nossa boca, a boca de qualquer pessoa, só pode estar fechada, calada, em silêncio, sem qualquer hipótese de justificar nada a Deus. É todo o mundo condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa, versículo 20, será justificada, vai ser aceito por Deus, diante dele, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então esta é a situação de toda a humanidade. Quer dizer, Paulo começou no capítulo 1 e está-nos aqui a levar até este ponto. Deus quer, e Paulo quis aqui, que todos nós entendêssemos o quê? Todos nós. Que sentíssemos a gravidade das más notícias, que víssemos a nossa completa incapacidade de escaparmos à justiça de Deus, de escaparmos à condenação eterna por causa do nosso pecado. E à medida que Paulo foi explicando e nos trouxe até este versículo 20, Deus quer preparar o coração de todos nós, qualquer pessoa, para as boas notícias. Até aqui foram más notícias. Todo o mundo condenável, todo o mundo debaixo da ira de Deus, sem qualquer hipótese. Mas agora vêm as boas notícias. Este é o método de Paulo, um método maravilhoso de ensinamento. Irmãos, todas as pessoas acham que são boas pessoas. Podemos falar com quem quer que seja, às vezes até estamos a evangelizar, e a resposta é natural: mas eu não sou pecador, eu sou boa pessoa, eu não mato, eu não roubo. Ou seja, toda a gente acha que é boa pessoa e que, afinal, vai ter qualquer hipótese diante de Deus. De uma forma ou outra, Deus vai pesar na balança e, ok, às vezes falhaste aqui ou ali, mas vais ser aceite. Mas Deus acabou de dizer, não há um justo, nem um sequer. Lá no capítulo 3, versículo 10, se os irmãos tiverem a Bíblia aberta, está escrito, não há um justo. Deus diz, não há um. Deus podia dizer, há alguns justos. Diz, no mundo inteiro, desde Adão e Eva até ao final da história da humanidade, não há um justo, nem um sequer. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e são inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha, mas as pessoas acham que fazem bem. Mas na análise de Deus, Deus diz, não, tu não fazes o bem suficiente para mim. Não há quem faça o bem. E depois continua aí a falar das várias áreas da vida humana que são condenáveis diante de Deus. Todos culpados, todos perdidos, todos debaixo da ira santa de Deus. Toda a boca calada, como diz o versículo 19, nada se poderá dizer perante Deus. Então vem a pergunta, então como é que alguém pode ter paz com Deus? Como é que alguém pode ser salvo? Como é que se pode ser perdoado? Como se pode ser reconciliado com Deus? Sabem quem é que fez esta pergunta? Jó. Jó, no capítulo 9, versículo 2, aconselho os irmãos a lerem pelo menos o início do capítulo 9 de Jó. Ele diz, como se justificaria o homem para com Deus? É a pergunta. E nós podemos fazer a mesma pergunta. Como é que então, se eu estou debaixo da ira de Deus, se aos olhos dele não tenho qualquer hipótese, como é que se justifica o homem perante Deus? O que é que Jó está a dizer?
Por Deus ser quem é, irmãos, Ele é Deus, é o nosso Deus, é a sua natureza. Como posso aproximar-me dele? Por Deus ser quem é, como é que eu posso ser aceito por Ele? Como é que eu posso ter uma audiência com Ele? Os irmãos lembram-se que Adão e Eva, antes de pecarem, Deus passeava com eles, não é? Mas no dia, na hora em que Adão e Eva pecaram, terminou, não havia mais hipótese. O Deus Santo não podia mais ter esse encontro, essa proximidade com o homem. Então como é que eu posso ter um relacionamento com um Deus tão santo, tão puro, tão poderoso? E essa é que é a questão. E aquilo que a Bíblia diz é: nunca poderá ser por causa das nossas boas obras. Eu não posso dizer: oh Deus, olha para isto que eu sou, isto que eu fiz, dá-me uma hipótese. Não. E é por isso o versículo 21, irmãos, mas agora, isto é simplesmente maravilhoso. Paulo descreveu a pior situação do mundo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, que palavras maravilhosas. Depois de ter falado do pecado, depois de falar da total incapacidade do homem poder aproximar-se de Deus, agora Paulo vai falar da salvação. E é o apóstolo Paulo que vai aqui, neste trecho, introduzir uma das mais importantes doutrinas cristãs, que é a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé é aqui trazida, introduzida pelo apóstolo Paulo neste trecho. Iremos ver melhor o que é que isso quer dizer. Paulo diz que na total incapacidade do homem poder fazer qualquer coisa para escapar à ira de Deus, foi Deus quem veio em nosso auxílio. Como dizia no versículo 21, foi manifestada a justiça de Deus. O que é que isto quer dizer? A justiça de Deus. Quer dizer que Deus fez, foi Deus que fez o que era necessário. Foi Deus que fez o que era certo. Foi Deus que fez o que o homem precisa para ser aceito por Ele da maneira que Deus exige, da sua santidade, dos seus caminhos, da sua pessoa. Foi Deus. Deus manifestou a sua justiça. Sem a lei. Irmãos, a lei é boa. Quando Deus diz e nos dá os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus caminhos, essa lei é boa, não é? Mas a lei vai mostrar o quão pecadores nós somos. E um Deus santo e justo olha para a lei e diz: és culpado, transgrediste a lei, estás condenado. É por isso que diz aqui, Deus manifestou aquilo que o homem precisa para ser salvo sem a lei. Sem a lei. Tendo o testemunho da lei dos profetas, quer dizer, não era novo. A lei, os profetas do Antigo Testamento já anunciavam esta justificação pela fé que nos coloca de bem com o nosso Deus. Quer dizer, nada tem a ver com guardar a lei de Deus, nada tem a ver com obras, com qualquer esforço humano. Porque se Deus olhar à sua lei
então só iremos receber dele uma coisa. Se Deus olhar à sua lei, aos seus mandamentos, às suas exigências, à qual nós transgredimos, só iremos receber da parte dele a sua ira. Porque diz o versículo 22, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobretudo os que creem, porque não há diferença. Quer dizer, esta justiça de Deus, que nos traz a salvação, é obtida, é alcançada pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus que Ele concede a cada um de nós para perdão, para salvação, diz o versículo 22, é pela fé em Jesus Cristo, nenhuma obra nossa, a não ser fé em Jesus Cristo, para todos. Olha a justiça de Deus para o mundo inteiro, para todos. Sobre todos os que creem. Não há diferença. Nós olhamos para a pessoa pior que nós possamos conhecer e dizer, não merece, aquela pessoa não merece um dia estar com Deus. Mas Deus ama essa pessoa. E se ela crer, vai ter a justiça de Deus. Não há qualquer diferença. É a justiça de Deus para todos, sobre todos, sem exceção de pessoas. É para aqueles que creem. Nada de obras. É unicamente, é tão só pela fé em Jesus Cristo. É por isso é que é uma afronta. Se Deus diz que a salvação é dele e é pela fé em Jesus, alguém achar que se salva por obras. É uma afronta a Deus. Irmãos, a salvação é uma oferta. É um dom de Deus. É sem diferença de pessoas, é para todo e qualquer que crê. Mas tem de crer, a salvação é fé na pessoa certa que dá a salvação. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Salvação é pela fé direcionada a uma pessoa e àquilo que essa pessoa fez para nos salvar, que é Jesus Cristo. Diz aí. Para todos, sobre todos os que creem. Versículo 22, é pela fé em Jesus Cristo. Então o que é fé? O que é então ter esta fé? Fé é ter esta certeza, esta confiança inabalável de que só Jesus é o Salvador. Fé naquilo que Jesus fez. Acreditar que Jesus cumpriu. Este é o plano de Deus para salvar, só há este. Jesus cumpriu e eu confio. Eu vou pôr a minha fé em Jesus, naquilo que Ele fez. E Deus justifica-nos e dá-nos a salvação. Versículo 23. Porque todos pecaram. Porquê é que não há diferença? Porque é que então um não é salvo de uma maneira e outro de outra maneira? Mas aquela pessoa é melhor. Há pessoas boazinhas, mas aquela pessoa é boazinha. Aquele não, aquele é um devasso e um grande criminoso. Todos pecaram. Todos estão longe, estão destituídos da glória de Deus. A salvação é igual para todos. É igual para todos. Porque todos estão separados do Deus Santo, todos estão sem remédio humano, estão longe, estão separados, estão afastados de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Para aqueles que conhecem a justiça, não é barata, pois não? Pagar um advogado é barato? Pagar as custas de um tribunal é barato? E repetir. Olha, mas a justiça de Deus, quanto é que custa? Sendo justificados gratuitamente. Nós somos justificados. Para nós é gratuito. Gratuitamente é dada essa justiça. É pela sua graça, vejam aí, justificados gratuitamente pela sua graça. Graça é outra palavra importante. Nestes 6 versículos,
Paulo é uma lição de teologia. Graça é o favor, é uma dádiva que não se merece, é uma justiça gratuita. E nós vamos ter aqui mais algumas palavras bíblicas que não se usam normalmente, e Paulo vai agora iniciar o tema da justificação pela fé. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. O que é que quer dizer justificado? Vamos ver o cenário de um tribunal, uma audiência. Estamos perante um juiz, estamos lá acusados de crime. O juiz vai pegar na lei e vai analisar e decidir. Justificado significa que esse juiz nos declara justos. Deus, o juiz de todo o mundo, declara justa a pessoa que crê em Jesus Cristo. Quer dizer muito simplesmente isto. Deus diz assim: Rui Simão, nunca pecaste. Rui Simão, não transgrediste nenhuma vez a minha lei. Rui Simão, não és culpado de nada. Eu declaro-te justo. Porquê? Eu declaro-te justo gratuitamente. Um favor que eu faço a ti por causa da tua fé no meu Filho Jesus Cristo. Por causa do que Jesus, o Filho de Deus, pagou na cruz. Deus olha para nós e diz a esse que crê: este é meu. Este é meu. Eu olho para ele e não vejo qualquer pecado. Está justificado, não tem qualquer culpa. Não é acusado de uma desobediência, é um justo. E isto é a coisa mais impressionante à face da terra, irmãos. Aquilo que Jesus fez na cruz é algo real, é algo verdadeiro. Foi para mim, foi para ti. Por isso Jesus, lá nas últimas palavras, disse: está consumado, está cumprido, está finalizada a obra da salvação. Depois diz, no mesmo versículo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Outra palavra importante. O que é redenção? Redenção é resgatar, é comprar por meio de um preço. E neste caso Jesus pagou na cruz. O preço foi a sua morte. A morte que eu, pecador, merecia. Foi pago o meu pecado, a minha culpa, com a vida, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados para Deus. E o preço foi a cruz do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas para nós é gratuito. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Ao qual, a obra de Jesus, o seu Filho, Jesus, Cristo Jesus, terminou o versículo 24, ao qual Deus propôs, Deus delineou o plano, e Ele propôs qualquer coisa, Ele determinou, propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Realmente cada frase destas merecia uma frase, uma mensagem. Irmãos, o que é que a cruz de Jesus envolveu? Segundo o versículo 25. Outra palavra importante que nós não usamos dia a dia, propiciação. Deus propôs a Jesus para propiciação. Propiciação. O que é que significa? É uma oferta, imaginemos, isso nós fazemos. Não é? A esposa está chateada com o marido. A mãe está chateada por qualquer coisa que aconteceu com o filho. Então o filho, Guilherme, como é que eu vou aqui resolver o meu assunto com a minha mãe? Vou comprar um ramo de flores. Ou outra coisa, o Guilherme sabe o que ela gosta. Chega lá com uma coisa que ela não gosta, ainda fica pior o caso, não é? Assim,
Não, eu só posso chegar lá à casa com qualquer coisa, porque isto está mesmo bravo. Está bravo. Então ele chega lá com uma oferta para a mãe, para que a situação seja resolvida. A propiciação é isso. Ou seja, estamos a falar da ira de Deus sobre o pecado, e então a propiciação é uma oferta para aplacar, para acalmar a ira de alguém, uma dádiva que neste caso foi para agradar a Deus, para aplacar a sua ira contra o pecado e conseguir o quê? Obter o favor dele e desviar a ira do Senhor. E o que é que então Deus fez? Deus apresentou Cristo, propôs Jesus, como diz aí o versículo 25, propôs Jesus para essa propiciação, para ser essa oferta que ia aclamar a sua ira santa, a sua exigência por causa do pecado. Por meio do, vejam aí, nada mais, nada menos, o que é que Deus exigiu de Jesus? O seu? O que é que diz lá? Sangue. Irmãos, é Deus. Podemos não compreender, podemos não, mas na nossa humildade só temos que nos curvar e aceitar que este é o plano de Deus. Deus propôs a Jesus para ele ser a nossa propiciação, a nossa oferta que desvia a ira de Deus, mas era necessário o seu sangue. Deus exigiu um sacrifício. Deus apresentou Cristo como cobertura para os nossos pecados por meio do seu sangue. Deus exigiu a morte e Jesus tornou-se esse sacrifício. Vejam bem, irmãos, Deus não podia simplesmente perdoar o nosso pecado sem lidar com a sua justiça. A justiça dele exige a morte por causa do pecado. O amor de Deus podia perdoar. Mas a justiça de Deus exige um sacrifício, exige o pagamento de uma pena. E Jesus satisfez a justiça divina. Jesus tomou a ira de Deus sobre ele. E nós aprendemos esta lição no Antigo Testamento. Vão entender melhor. Irmãos, no tempo do Antigo Testamento havia um lugar onde os pecados da nação de Israel eram apagados. No tempo do Antigo Testamento havia um lugar, havia um momento em que os pecados da nação eram apagados aos olhos de Deus. Que lugar era esse? No dia da expiação, chamado Yom Kippur, o sumo sacerdote, que tinha sacrificado o animal para a expiação do pecado do povo, ele entrava no tabernáculo e ia até ao último lugar, que era o Santo dos Santos. Nesse lugar estava a Arca da Aliança e a tampa da Arca da Aliança, que tinha os querubins, a tampa chamava-se propiciatório. A Arca da Aliança e a tampa era o propiciatório. O que é que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote aspergia aquele propiciatório com o sangue do animal sacrificado pelos pecados do povo. E esse era o momento em que ele fazia isso, lá no Santo dos Santos. Era nesse momento, naquele lugar, que era feita a propiciação. E os pecados eram perdoados, eram apagados. Foi precisamente o que o sangue de Jesus fez na cruz. Pelo sangue de Jesus, Deus ficou também satisfeito. Por isso, irmãos, a cruz é tudo. Vejam, foi Deus, diz aqui, versículo 25, foi Deus que propôs este plano. E a pessoa recebe a salvação quando ela coloca a sua fé no sangue de Jesus.
Foi Deus quem fez isto por nós. A salvação não tem nada a ver com a pessoa em termos daquilo que ela possa fazer. Ela só tem de crer. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Outro ensinamento importante, irmãos, os pecados do mundo não foram perdoados antes da cruz de Jesus. Foram perdoados quando Jesus fez essa propiciação e o seu sangue foi derramado e Deus o aceitou. Porque diz, para demonstração, versículo 26, da sua justiça neste tempo presente, em que Paulo estava a escrever. Ele está aqui a fazer uma referência ao tempo em que Jesus veio. Irmãos, pensem num tribunal humano. O juiz quer libertar e salvar a pessoa à frente dele. Essa pessoa é culpada de crimes. O juiz sabe que a lei exige que aquela pessoa criminosa seja punida. Mas ele pensa, o juiz, eu quero salvá-la. Eu quero encontrar uma justificação. Mas a lei não me deixa qualquer hipótese. A lei é a lei. A lei não me deixa. O juiz quer, mas a lei não me deixa. E ele tem de ser justo. O que é que Paulo está aqui a dizer no versículo 26? Está a dizer isto, irmãos. Deus encontrou uma maneira em que ao mesmo tempo pune o pecado e justifica o pecador. Salva, mantendo a sua justiça. Como? Deus lançou a culpa do pecador sobre o seu filho e salva então aquele que tem fé em Jesus Cristo. E a seguir, versículo 27 até ao versículo 31, Paulo parte para a conclusão desta poderosa lição que ele recebeu do Espírito Santo para nós. Ele, acabando de explicar tudo isto, pergunta no versículo 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, então ele está a chegar à conclusão, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porque a salvação, irmãos, é toda de Deus. Nenhuma pessoa poderá jamais gabar-se, poderá jactar-se que fez isto, fez aquilo. Versículo 27 e 28, Paulo é claro, diz, concluímos, qual é a conclusão depois de eu explicar tudo isto? O homem é justificado pela fé. É justificado pela fé. Deus é que estendeu a sua mão em graça, em justiça, em favor, para salvar quem nada merece, que é o homem pecador. Versículo 29 até 31, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que é que ele está aqui a dizer? Só há um Deus. Há só um único Deus, versículo 30. Deus é um só. E é o Deus dos judeus, a quem Deus se revelou, nação que ele escolheu para, através de Israel, o testemunho de Deus fosse conhecido no mundo. Mas é também o Deus dos que não são judeus, dos chamados gentios. Ou seja, os judeus são chamados judeus e versículo 30, circuncisão. E aqueles que não são judeus, a incircuncisão. E a maneira de Deus salvar é igual para todos. Por meio da fé em Jesus. Os judeus, que ainda hoje aguardam a vinda do Messias, são salvos pela fé em Jesus. Têm que se arrepender e têm que crer em Jesus. Quem não é judeu, que é a maioria do mundo, da mesma maneira. Conclusão. Eu vou terminar lendo Atos 4:12. Vai aparecer ali. Está a falar de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, em todo o mundo, em todas as eras, nenhum outro nome
Nenhuma religião, muçulmanos, budistas, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse, João 14,6, há só um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Portanto, cada pessoa deve compreender e aceitar. Foi Deus que preparou o plano da salvação, através do seu Filho Jesus. E cada pessoa precisa de crer, colocar a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo e na sua obra na cruz. Porque a salvação não mete obra de ninguém, é o plano de Deus, é a obra de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Justificação pela fé em Jesus. Em que Deus olha para aquele que põe fé em Jesus e diz: aos meus olhos nunca pecaste, nunca transgrediste. És justo. Glória ao nome de Jesus. Amém.